Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira teleaula da disciplina Gestão Educacional. Eu sou a professora Natália Gejão Dias e hoje o nosso tema principal será o foco na gestão. Na verdade, nós estamos aqui já na metade da nossa disciplina, metade do caminho percorrido. Já falamos na primeira aula sobre as mudanças que aconteceram nos últimos anos em termos de gestão educacional e gestão escolar. Vimos, que no decorrer da história brasileira nós tivemos diferentes modelos de gestão, vimos como está organizado o sistema educacional brasileiro com as etapas da educação, os níveis e modalidades, e falamos que a partir da legislação, a partir da Constituição Federal de 1988, a LDB de 1996, a gestão democrática é o modelo que deve prevalecer nas instituições públicas brasileiras. Então, a gente teve uma aula, que foi a segunda teleaula, só para falar de gestão democrática, entender como ela funciona, entender qual que é o papel do gestor, quais são as contribuições que a gestão democrática tem a trazer, pode trazer para a garantia da aprendizagem dos nossos alunos. Lembrando que tudo que a gente vem debatendo em termos de gestão tem um objetivo em comum, que é garantir a melhoria na aprendizagem dos alunos. Todos os profissionais da educação, todos os processos que ocorrem dentro da instituição escolar devem ter este objetivo em comum. E o que vai estabelecer essa relação entre todas as tarefas, todos os processos, todas as pessoas que ali trabalham, é justamente a gestão. Então, quando a gente pensa em como melhorar a educação brasileira, como melhorar a aprendizagem, tudo isso vai passar pela gestão. Okay? E hoje nós vamos enfatizar, nós vamos fechar o nosso foco aqui em três aspectos da gestão educacional e gestão escolar, que é justamente a gestão de pessoas, a gestão de processos e a gestão da sala de aula. Então, contextualizando a nossa aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre a gestão de pessoas, ou seja, como fazer a gestão de pessoas no sistema educacional, seja lá na Secretaria de Educação, na escola, na própria sala de aula, a partir de relações de respeito, de apoio, de confiança, de modo a desenvolver e também valorizar as pessoas que estão ali participando de todos os processos, empoderando essas pessoas, pensando sempre num trabalho cooperativo. Vamos falar também da gestão de processos, e quando a gente pensa aqui em processos, nós estamos falando dos processos operacionais, que é aquilo que diz respeito ao funcionamento da escola, desde o trabalho da secretaria, dos serviços gerais, dos próprios professores, e também vamos falar dos processos de aprendizagem, que é aquilo que é mais característico da ação da atuação do aluno, certo? E do professor. Vamos pensar também na gestão da sala de aula. E aqui o nosso enfoque será na relação entre professores e alunos, entre os próprios alunos, entre os próprios professores, certo? E o nosso objetivo é pensar nas melhores formas de organizar a sala de aula, de trabalhar com o conhecimento e de garantir a aprendizagem dos nossos alunos. A gente vai perceber que a gestão da sala de aula, ela vai ser pensada também com o foco na aprendizagem do nosso aluno. Então, a forma como a sala de aula tem que estar organizada, a forma como a gente vai administrar os processos de aprendizagem que ali acontecem, deve atender aos interesses dos alunos, não necessariamente aos interesses da equipe pedagógica, do professor, então não, eu quero a minha sala dessa forma, com os alunos enfileiradinho, porque é assim que eu estou acostumado. Mas será que é assim a melhor forma que o seu aluno aprende? Será que não existem outras possibilidades? Então é sobre isso que a gente vai debater na aula de hoje, ok? E então, a partir desses três focos, gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de sala de aula, é que a gente vai ampliar o nosso conhecimento sobre a gestão educacional e gestão escolar. Lembrando que
você que está num curso de graduação em licenciatura, você pode atuar nos diferentes sistemas educacionais, né? Então, você pode atuar desde a Secretaria de Educação, na gestão, né, que acontece na Secretaria de Educação, passando pela gestão da escola, você pode ocupar o cargo de diretor e também como professor na gestão da sala de aula. Então, a nossa formação enquanto professor deve também se preocupar com os aspectos que estão inseridos aí na gestão educacional e na gestão escolar. Desenvolvimento e valorização do pessoal em gestão educacional. Então, quando a gente fala em desenvolvimento e valorização do pessoal, são as pessoas mesmo. A gente vai pensar aqui agora como que todas as pessoas, todos os sujeitos que fazem parte da instituição escolar, que fazem parte da comunidade escolar, ou todas as partes interessadas nos processos que acontecem dentro da escola, podem ser valorizados, podem ser desenvolvidos, como que as relações interpessoais podem ser pensadas de modo a sempre atender o nosso objetivo maior, que é a razão de ser da escola, que é a aprendizagem dos nossos alunos, ok? Então, quando a gente fala, né, na gestão de pessoas, nós estamos falando justamente disso, nós estamos falando das relações entre os seres humanos, são relações sociais, são relações interpessoais, onde aspectos particulares de cada um, onde a subjetividade de cada um estará presente. E é necessário, então, que o gestor tenha esse olhar e esse conhecimento para organizar essas relações interpessoais da melhor maneira possível, daquela maneira que melhor vai atender aos interesses de todos que estão ali envolvidos nos processos educativos. Vamos ao quadro, então, pensar um pouco sobre a gestão de pessoas, né? Então, uma instituição escolar precisa garantir um processo sistemático para reconhecer as pessoas com quem trabalha. É importante pensar no reconhecimento alinhado às metas da instituição escolar, sejam elas de aprendizagem ou operacionais. Então, toda instituição, né, seja uma empresa, uma família, tem alguns objetivos em comum. A gente fala aqui de metas porque esse é um termo muito ligado à questão da gestão mesmo, mas eu gosto de trabalhar com os objetivos, principalmente os objetivos pedagógicos, né? Então, todo mundo que trabalha ali naquela instituição tem que pensar em todas as suas ações para atingir esse objetivo em comum, ok? Só que para isso, as pessoas precisam se relacionar, certo? As pessoas precisam conversar, dialogar, trocar experiências, entrar em acordo, precisam debater. E é preciso, então, ter todo um preparo, né? Toda a organização de um ambiente para que isso aconteça da forma mais tranquila e mais eficiente possível, ok? Por isso que o nosso foco, né, é preciso ter lá no quadro um olhar especial para as pessoas, porque esses processos né, de aprendizagem e operacionais, eles acontecem justamente pela ação das pessoas, certo? Então é preciso, né, pensar que as relações que acontecem no ambiente escolar precisam estar pautadas no respeito, na confiança, na reciprocidade, no apoio, certo? Que sejam relações harmoniosas, ok? E aí o gestor tem que pensar nas estratégias para que isso aconteça. Então, dentre as estratégias, né, a gente pode inserir aqui, destacar, na verdade, a questão da formação continuada. Então, no quadro, a gente traz aqui alguns aspectos importantes sobre a formação continuada. Então, conhecer a equipe, identificar os pontos fortes, as oportunidades de melhoramento de cada pessoa e o valor que cada uma agrega à equipe como um todo. Então, percebam, né, a gente vai trabalhar com as individualidades, mas nós vamos sempre lembrar que cada sujeito, ele faz parte de um todo, ele faz parte de uma equipe. E essa equipe possui objetivos em comum, certo? Então, é preciso que o gestor conheça a sua equipe, identifique, né, os pontos fortes, potencialidades de cada um, ofereça oportunidades para que cada pessoa melhore nas suas tarefas, nas suas relações, na sua forma de agir, certo? Garantindo, então, que este todo, né, funcione da melhor forma possível.
oferecer as capacitações conforme as necessidades de cada grupo. Então é importante que o gestor, conhecendo a sua equipe, ele perceba quais são as demandas, quais são as necessidades que a sua equipe tem, e essas necessidades não vão ser as mesmas para todos. Então, por exemplo, olha, chegaram os netbooks, né, tecnologia e tudo mais. Será que todo mundo precisa passar por formação para saber usar esses netbooks? Ou será que a gente já tem alguns que já sabem, já tem, né, essa habilidade desenvolvida e outros que precisam de um enfoque maior? Ou então, será que o pessoal lá da secretaria que trabalha, né, com toda a documentação escolar, precisa passar por uma formação que fale sobre a gestão da aprendizagem? Por exemplo, será que esse é o maior interesse que eles têm? Ou será que os professores precisam passar por uma formação que fale sobre o processo de matrícula e rematrícula? Certo? Então, cada grupo dentro da instituição escolar tem as suas atribuições e cada um tem as suas necessidades de formação, certo? Lógico que existem alguns pontos em comum. Então, por exemplo, uma formação que fale sobre a escola inclusiva. Essa formação serve para todos, desde o pessoal da secretaria ao pessoal dos serviços gerais, eles devem trabalhar numa perspectiva da educação inclusiva, certo? Então, o gestor precisa saber ponderar, né? O que é específico de cada área, o que é pertinente para cada grupo, ok? Dessa forma, então, ele vai atender as necessidades da sua equipe, essa equipe vai se sentir considerada, vai sentir as suas necessidades atendidas, vai perceber que o gestor está ali para contribuir, para apoiá-los, e isso é muito importante nas relações interpessoais. Voltando ao quadro, verificar se os resultados melhoraram e se as práticas mudaram para melhor após a oferta da formação continuada. Então é preciso ter aí recursos de medidas, né? Ver o que avançou, o que ainda precisa melhorar, o que deu certo, né? O que precisa ser repensado, tudo isso após, né, a formação continuada, ok? Bom, falando em gestão de pessoas nos sistemas, a gente tem que lembrar que sistemas, quando a gente fala de educação, pode ser a Secretaria de Educação, e aí a gestão vai ocorrer entre diretores de escolas, funcionários, técnicos, certo? Então, o gestor lá da Secretaria de Educação, ele está em contato direto com essas pessoas, né? A escola, dentro da escola, o gestor, ele vai estar em contato direto com os educadores, com os funcionários. Na classe, o gestor da sala de aula, que é o professor, ele vai estar em contato com os alunos, com os responsáveis pelos alunos. Então, a gente precisa entender que a nossa ação se dá nesses diferentes sistemas, ok? E para o desenvolvimento pessoal, né, da equipe, compete ao gestor. Então, qual que é o papel do gestor? Independente do sistema, tá? A gente está falando aqui dos 3 sistemas ao mesmo tempo, ok? Então, ele precisa motivar e desenvolver o espírito comprometido com o trabalho educacional. Então, ele precisa motivar a sua equipe, mostrar, né, quais são os objetivos, criar estratégias de comprometimento, demonstrando os resultados, comemorando os resultados positivos, uma formação de espírito de trabalho em equipe. Então, o trabalho cooperativo, né, colaborativo, é extremamente importante na gestão de pessoas, cultivo de diálogo e comunicação aberto e contínuo. Então, o gestor, ele precisa estar aberto o tempo todo ao diálogo, às trocas de ideias, de experiências, às críticas, né? A repensar as suas práticas, a aceitar sugestões, a ponderar o que é falado a ele, né? A transmitir para o grupo, né? Para o todo. Então, a comunicação do gestor, a forma como ele realiza a comunicação, é extremamente importante quando ele está lidando com pessoas, né? O interrelacionamento pessoal orientado pelo espírito humano e educacional. Então, as relações pessoais que acontecem nas instituições educacionais, elas têm que estar orientadas, né, pela questão do espírito humano, porque são seres humanos, são pessoas com suas subjetividades, mas que estão trabalhando em prol de um objetivo em comum, que é o objetivo educacional. Capacitação em serviço orientada pela promoção de um ambiente centrado na aprendizagem continuada.
E aqui falar de capacitação requer do gestor a habilidade de saber ouvir, né? Ouvir a todos que com ele trabalham, entender quais são as necessidades, as expectativas, certo? Ele tem que validar, ele tem que incorporar o que faz sentido, ele tem que organizar a capacitação atendendo ao que os seus educadores, seus funcionários precisam. Certo? Dessa forma, então, eles vão se identificar com as temáticas que estão sendo ali trabalhadas. Então, essa questão da capacitação em serviço, que é um direito, inclusive, né, dos profissionais da educação, ela deve ter sentido, né? Ela não deve ser somente por moda, por protocolo. Não, ela tem que ser pertinente ao que está acontecendo ali na escola. Desenvolvimento de uma cultura de avaliação e autoavaliação. Então, essa cultura de avaliação e autoavaliação, ela é justamente o que vai dar o feedback, certo? Para o gestor e para toda a sua equipe. Então, por exemplo, em algumas instituições, a cada 6 meses, os professores passam por uma avaliação de desempenho, onde ali o diretor vai ponderar sobre a assiduidade, sobre a organização da sala de aula, sobre os projetos realizados, a participação nos eventos. Então, tudo aquilo que pertence, né, ao trabalho do professor, ok? E esse momento de avaliação não deve ser um momento tenso, um momento de repreensão. Não, é um momento de diálogo mesmo, para o gestor mostrar, olha que bacana isso que você fez, deu super certo, aqui a gente pode trabalhar junto, pode melhorar, para o professor fazer a sua autoavaliação também, né? E pensar em como que ele está realizando os seus planos, né? Os seus planejamentos e tudo aquilo que ele se propõe a fazer dentro da escola. Okay? Bom, então voltando ao quadro, né, o desenvolvimento de uma cultura de avaliação e autoavaliação compete também ao gestor, que seja uma prática comum na instituição escolar. Outras ações a serem realizadas pelo gestor escolar. Então, é importante que ele promova um trabalho cooperativo, certo? Então, o trabalho cooperativo, ele é o eixo de tudo que acontece dentro da escola. Nenhum processo que seja operacional ou de aprendizagem vai dar certo se não for a partir de um trabalho cooperativo. Também deve incentivar o pessoal na direção de sua autorrealização. Então, a autorrealização é uma ação importante, junto com os educadores, com os funcionários, né? Fazendo, então, a avaliação de desempenho, dando um feedback para cada um deles, e sempre no sentido de um trabalho cooperativo, de uma parceria. Não é apontar os erros, é pensar juntos nas melhorias que podem acontecer. E proporcionar um bom ambiente de trabalho, né? Um ambiente seguro, um ambiente de respeito, um ambiente de escuta, um ambiente descontraído, mas que ao mesmo tempo exista os momentos, né, de ter uma atenção especial, de ter um foco, de ter, né, essa valorização do trabalho em equipe, certo? Esse é um ambiente onde as pessoas se sentem bem em estar, se sentem à vontade, vão querer participar, vão querer dar o seu melhor. Certo? Quando o ambiente de trabalho é um ambiente opressor, um ambiente de fofoca, um ambiente de mal entendidos, né? Isso acaba prejudicando o trabalho que ali é realizado por todos, certo? Então, por isso que é importante preservar e garantir um bom ambiente, né? Um clima agradável. Trabalho cooperativo e relação do gestor com os sujeitos da escola. A gente vai enfatizar, então, a importância do trabalho cooperativo, esse trabalho que é pautado no diálogo, esse trabalho onde não há ninguém sobrecarregado, né? Não há ninguém que se sinta mais responsável, onde, na verdade, a responsabilidade é dividida entre todos, certo? E as conquistas também serão festejadas e reconhecidas como um trabalho de todos, ok? Então, o trabalho cooperativo, quais são os benefícios que ele traz, né? Então, ele promove a confiança entre as pessoas. Então, quando você trabalha em equipe, você conhece as habilidades do seu colega, você entende, né, que você pode confiar no trabalho dele, que ele está se dedicando, que ele vai contribuir para que você também realize da melhor forma possível as suas atribuições, porque cada pessoa sabe coisas que as outras não sabem. Então, por exemplo, olha,
a gente tem agora um momento onde a gente precisa organizar o trabalho no laboratório de informática. Olha, mas eu não sei, eu nunca usei esses netbooks, eu não sei ligar, eu não sei conectar a internet. Não, mas eu sei. Vamos fazer uma atividade juntos, né? Vamos levar os nossos alunos, vamos ver como funciona. Então, um vai ensinando o outro. Sempre tem alguém que sabe ensinar. Ah, agora é esse que não sabe mexer no computador, mas então, agora a gente está tendo dificuldade para organizar aqui a atividade de campo. Não, eu sei fazer o planejamento, e um vai ajudando o outro. E por fim, o trabalho cooperativo é uma boa forma de somar os talentos e experiências, mas isso só será possível se houver uma mediação, certo? Porque aquilo que a gente viu, são vários sujeitos, né? A gestão de pessoas envolve pessoas muito diferentes, e a gente tem que saber mediar esses processos para que essas pessoas consigam estabelecer o diálogo, entrar num consenso e, de fato, né, somar nas suas experiências, somar nos seus conhecimentos, ok? Então, esses são os benefícios do trabalho cooperativo, e ele vai dar certo, vamos dizer assim, em algumas equipes que têm certas características. Então, quais serão as características de um time eficaz, né? De um time que vai trazer bons resultados? Então, vamos ao quadro. Então, primeiramente, é um time que atua numa atmosfera descontraída. Então, onde as pessoas são parceiras, são amigas, são respeitosas, conseguem falar, né, de diferentes assuntos, sem conflitos, trocam ideias, né? Eu vejo assim, é tão gostoso quando a gente está, por exemplo, na hora do intervalo e tá todo mundo na sala dos professores e conversando e falando o que aconteceu no final de semana, da viagem, daquilo que deu errado, um brincando com o outro, até tirando sarro às vezes, mas sempre de uma forma respeitosa, trazendo, né, esse companheirismo, porque a gente convive muito com essas pessoas. E quando chegam outros professores nessa instituição e percebem essa atmosfera agradável, né, esse clima agradável, eles também se sentem bem, certo? Então é importante promover, né, que exista um espaço. Às vezes tem sala dos professores que nem espaço tem para todo mundo, e a gente não consegue sentar, se reunir, bater um papo, conversar, descontrair um pouco da tensão, né, que muitas vezes a gente sai de sala de aula, consegue tirar um pouco da cabeça os problemas, muitas vezes, que a gente está enfrentando, certo? Então, essa atmosfera descontraída, ela é importante. Mas também é importante, no quadro, a participação em discussões focadas. Então, é importante a gente saber que tem momentos para tudo, né? Tem momentos que a gente vai sentar e vai debater um assunto de interesse dos nossos alunos, organizar um projeto, né, pensar na solução de algum problema. Então, de uma forma focada, com comprometimento com o objetivo. E quando a gente fala em objetivo na escola, a gente tem que lembrar que o objetivo maior é a aprendizagem. Então, o nosso comprometimento tem que ser com a aprendizagem do nosso aluno. A escuta ativa, então, saber ouvir, dar espaço de fala a todos que fazem parte desse time, dessa equipe de profissionais da educação, até mesmo os alunos, as famílias. Conseguir organizar, né, os debates de modo a ter divergências civilizadas. Como assim divergências civilizadas? Quando a gente trabalha a gente estuda gestão interpessoal, relações interpessoais, a gente percebe que há uma diferença entre conflitos e confrontos. Então, o conflito, ele é algo que pode trazer uma aprendizagem, pode enriquecer aquela equipe, certo? Porque o conflito é onde vocês podem ter ideias diferentes, vão debater essas ideias, vão apresentar os seus pontos de vista, vão tentar argumentar, trazer o melhor argumento possível. Talvez vão chegar num consenso, talvez não vão, mas tudo bem, certo? Agora, o confronto é quando parte para ofensa, quando parte para agressão, né? Às vezes até agressão física, certo? Então, o que a gente precisa dentro do ambiente escolar, a escola é um espaço de produção do conhecimento, e o conhecimento ele é produzido também no conflito, no debate, mas não no confronto. Por isso que a gente precisa ter divergências civilizadas, né? Então, a gente
em vários aspectos, seja sobre futebol, sobre religião, sobre política, sobre aquele aluno, né? Qualquer coisa. A gente tem que lembrar que nós somos profissionais, que é um ambiente de respeito, que nós estamos trabalhando com os nossos pares, né? Que a gente precisa manter ali o profissionalismo, ok? Decisões por consenso. Então, se a gente está falando de gestão democrática, o consenso ele é essencial, certo? As decisões tomadas dentro da instituição, elas devem ser realizadas a partir do consenso, do apoio da maioria. E aqueles que não concordam, certo? Eles precisam entender que o que o grupo, que a maioria do grupo pensa e decide, precisa ser respeitado. Okay? É assim que a democracia funciona, certo? Críticas construtivas, então saber realizar essas críticas construtivas, mas também recebê-las, certo? Então muitas vezes o gestor não gosta de ser criticado, não gosta de ser questionado nas suas decisões, nos seus comportamentos, ou muitas vezes ele não sabe transmitir uma crítica, a crítica acaba sendo ofensiva, acaba menosprezando, então é preciso saber trabalhar com a crítica. A crítica ela vem a somar para o nosso trabalho, para o nosso desempenho, né, para o nosso desenvolvimento pessoal. Também pensamos na comunicação clara. Então, comunicar tudo que vai acontecer na escola, todas as decisões que foram tomadas pelo grupo, ter espaços de comunicação. Então, às vezes a escola, ela conta com um quadro de professores muito grande. Então, na segunda-feira tem um grupo, na terça já é outro, na quarta tem professor que só vai uma vez por semana na escola. Então, se a comunicação não for clara, esse professor vai ficar perdido e aí ele vai destoar, né, do processo. Então é importante uma comunicação clara. Hoje a gente tem várias ferramentas para isso, desde o mural lá na sala dos professores, com os recadinhos, até os grupos, né, os aplicativos de mensagens. É importante que tudo que precise ser comunicado seja da forma mais clara possível e que chegue a todos, ok? E ainda nesse sentido, uma implementação clara também. Então, olha, pensamos, decidimos, chegamos no consenso, planejamos. Como que isso vai ser colocado em prática? Quais são as responsabilidades? Quais são os prazos, quais são os recursos, como que a gente vai fazer isso acontecer? E, por fim, a liderança compartilhada e a autoavaliação do grupo. Então, quando a gente fala em gestão, a gente está relacionando com a questão da liderança, mas a liderança não precisa ser de uma única pessoa, certo? Existem várias lideranças dentro da escola. Então, por exemplo, o secretário, ele lidera os processos operacionais que acontecem lá na secretaria. Dentro da área de serviços gerais, tem aquele que é o gestor daqueles processos. Dentro dos processos educacionais, de aprendizagem, a gente tem lá o pedagogo, né? A gente tem, às vezes, vai desenvolver um projeto, projeto de literatura. Tal professora, ela tem um perfil, ela entende melhor, ela consegue organizar melhor o que vai ali acontecer. Então, essa liderança pode ser compartilhada. E o tempo todo realizando a autoavaliação, certo? Para que o grupo possa perceber os pontos de atenção, os pontos de destaque, o que está dando certo, o que não está, o que tem que melhorar, quais as inovações que eles podem realizar, ok? E dessa forma, então, o gestor, né, ele vai estabelecer a sua relação com as pessoas que fazem parte do sistema escolar. E essa relação tem que ser pautada no respeito, tem que ser pautada na confiança, no apoio e na reciprocidade. Então, quando a gente tem nas relações interpessoais, nas escolas, o respeito, a confiança, o apoio e a reciprocidade, a gente vai fazer com que esses processos aconteçam da melhor forma possível, ok? Então, é saber, né, que você está sendo considerado, que você é reconhecido pelas suas competências, que você vai ter o apoio nas suas necessidades, que isso é recíproco. Então, que quando há confiança, né, a gente sabe que a confiança ela gera o respeito e ela vai consequentemente gerar o apoio também. Então, olha, o gestor, ele é uma pessoa assim, que demonstra, né, confiar na sua equipe e ele vai ter essa equipe ao seu lado, né, ele respeita a sua equipe, então ele vai ter a equipe ao seu lado.
trabalhando juntos, certo? E aí a gente tem a seguinte correlação. Então, quando um secretário de educação desenvolve essa relação de respeito, confiança, apoio e reciprocidade com os diretores das escolas, com quem trabalha, estes automaticamente farão o mesmo com os seus professores de escolas, que também farão com seus alunos nas suas turmas. E assim, todos ganham. Mas o contrário também acontece, certo? Então, quando, por exemplo, as decisões, né, são tomadas lá na Secretaria de Educação e vêm de forma verticalizada, impositiva, para os diretores, com cobrança. O que os diretores vão fazer? Vão cobrar os seus professores. E aí os professores vão fazer o quê? Vão cobrar os seus alunos. E essas relações interpessoais vão ser sempre no caráter autoritário, impositivo, de cobrança. E aí não vai dar certo, né? Porque o clima não vai ser agradável, o objetivo de todos não vai ser o mesmo, as pessoas vão fazer aquilo muitas vezes para cumprir protocolo, mas não se dedicando e dando o seu melhor mesmo para que o nosso objetivo maior, que é a aprendizagem, de fato ocorra, ok? Então, essa questão, né, desse efeito cascata, ele é muito importante. Então, por isso que a gente tem que pensar na gestão desde lá da gestão educacional em instâncias maiores, né, até o que acontece lá no espaço reservado da sala de aula. Então, voltando ao quadro, garantir um ambiente de trabalho e o clima de apoio que contribua para o bem-estar, a satisfação e a motivação, envolvendo questões e preocupações referentes à saúde e à segurança. Participar de uma organização de aprendizagem que é dinâmica, viva, organizada, atuante e competente. Então, essas são as principais responsabilidades, principais atribuições que o gestor deve ter quando ele está pensando na gestão de pessoas, né, no desenvolvimento pessoal da sua equipe de trabalho. Gestão de processos. Quando pensamos em processos dentro da ideia da gestão educacional, a gente vai dividir entre os processos operacionais, que são aqueles que acontecem em função do funcionamento da escola, então processos voltados à organização mesmo da escola, à estrutura da escola, ao cotidiano escolar, e os processos de aprendizagem, que são aqueles mais voltados à relação com o aluno. Okay? Não que os operacionais também não impactem na aprendizagem dos alunos, mas a gestão de aprendizagem ela é mais específica sobre isso, ok? Bom, então, primeiramente, né, o que é um processo? Antes de tudo, vamos entender o que é um processo. O processo é uma série sistemática de ações para se cumprir uma meta ou uma tarefa complexa que tenha vários passos em sua execução. Então, ações, processos são ações, passo a passo para a sua execução. Então, todo o processo, ele demanda planejamento, certo? O pontapé inicial para a gente pensar nos processos que acontecem na escola é o planejamento, ok? E esse planejamento, ele tem que ser feito a partir daquele trabalho em equipe, colaborativo, pautado no respeito, na confiança, no apoio e na reciprocidade, ok? Então, vamos ao quadro. O planejamento é justamente, né, essa etapa inicial da gestão de processos. Ele vai apresentar os passos, o que vai acontecer, né, em cada etapa ali daquele processo e sempre agregando valor aos alunos e às partes interessadas. Então, tudo que acontece na escola, mesmo lá nos processos operacionais, tem que ser pensado para o melhor atendimento aos alunos. O controle. Então, o controle seria esse monitoramento, né? Observar continuamente como que o processo está se desenrolando, se é necessário fazer ajustes, se tem alguma coisa que está fora, né, do que foi previsto, precisa ser melhorado. E aí vem o melhoramento. O melhoramento, ele pode ser feito a partir de pequenas melhorias ou do rompimento total do que já estava acontecendo, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente planejou a saída, o horário de saída das turmas para não causar aglomeração, para não causar dificuldade na entrega para os pais, né? Então a gente tem lá, olha, o sexto ano vai sair tal horário, o sétimo ano tal, oitavo e assim por diante. Mas na prática não tá dando certo, porque daí o sexto ano demora, aí o sétimo ano já tá lá na porta, já quer sair também, e aí vira aquela monte de gente na entrada da escola, e os pais não conseguem, né, falar com os professores, não conseguem pegar os filhos, aquela confusão. Não tá dando certo.
Então, vamos começar de novo. Vamos pensar uma outra estratégia, certo? Então, a melhoria, ela pode ser algo pequeno ou ela pode ser uma grande mudança nesse processo, ok? E tudo isso vai partir, né, da observação, vai partir do diálogo, vai partir do consenso que a equipe gestora precisa chegar. E como apresentar os processos para toda a equipe de trabalho? Então, a gente tem algumas formas. A primeira delas é o fluxograma. O fluxograma, ele é um gráfico, né, simples, até mesmo fácil de construir, onde mostra o caminho, passo a passo, que vai ser percorrido. O fluxograma, ele é interessante porque ele ajuda na visualização do todo, certo? Mas o mais utilizado nas escolas são os planos de ações. Então, esse plano de ação, ele é uma ferramenta de gestão e ele pode ser como, por exemplo, um formulário ou então uma tabela, um quadro que vai ser preenchido para execução e controle de algumas tarefas que serão realizadas. Então, no plano de ação é onde a gente vai descrever o que vai ser feito, como que vai ser feito, quem que é responsável, até quando, quais os recursos serão necessários, qual que é o espaço que vai ser utilizado, certo? Então, na escola existem muitos momentos onde a gente para planejar um plano de ação. E geralmente esses planos de ação, eles estão no PPP da escola. Então, por exemplo, no início do ano, a nossa maior dificuldade é com a evasão escolar. Então, a gente tem lá um plano de ação para diminuição da evasão escolar. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a chamada a toda a primeira aula, já avisar os pais quando o aluno estiver ausente, vamos fazer uma busca ativa quando o aluno tiver várias faltas consecutivas, vamos acionar a rede de apoio, vamos buscar atividades diferenciadas para trazer esse aluno para a escola. Então, vamos quem, né? Convocar os pais é papel da equipe pedagógica, fazer a chamada é papel do professor. Quando? Né? Quais os recursos que a gente vai precisar? Então, tudo isso vai estar no plano de ação, ok? E, por fim, uma outra forma é a descrição discursiva, que é quando você vai fazer uma lista mesmo, né? Passo a passo do que vai acontecer. E, geralmente, a gente usa verbos no imperativo, tá? Então, por exemplo, realizar a chamada na primeira aula. Ligar para os pais para informar da ausência, convocar o conselho tutelar e assim por diante, tá? Então, essa lista do passo a passo do que vai acontecer. Então, essas são algumas estratégias que a gente pode utilizar para apresentar os processos à equipe de trabalho. Bom, vamos agora entender, né, como que na prática, essa gestão do processo pode impactar positivamente ou negativamente na aprendizagem e no alcance dos objetivos que a gente traça para a instituição escolar. Então, o processo, né, como a gente viu, é uma série sistemática de ações utilizadas com o objetivo de cumprimento de uma determinada meta ou tarefa, seguida de vários passos para a sua execução. Então, é importante que ele seja um processo robusto. O que seria esse processo robusto? É um processo que se mantém estável, que não precisa de muitas mudanças, que mesmo que tenha pequenas falhas, ele não perde a sua razão de ser, né? É algo bem planejado, é algo que está ali demonstrando passo a passo o que vai acontecer, quem vai participar, as responsabilidades de cada um, certo? Então, organizar, planejar esses processos detalhadamente permite que eles não sofram tantas variações. Documentar os processos. É extremamente importante documentar esses processos. Então, olha, a gente fez um plano de ação, onde que vai ficar? Não vai ficar lá na gaveta da pedagoga? Não, não vai adiantar. Todos precisam conhecer esse plano de ação. E para isso, a gente pode utilizar as tecnologias. Então, hoje, uma prática muito comum nas instituições escolares é ter um drive que todas as pessoas, né, que trabalham naquela instituição tenham acesso e lá tem tudo que precisa saber do funcionamento da escola. Então, lá a gente tem a lista de chamada dos alunos, lá a gente tem o projeto político-pedagógico, lá a gente tem o regimento escolar, lá a gente tem o plano de ação sobre evasão escolar, lá a gente tem as avaliações do simulado, lá a gente tem as notas que foram obtidas com a atividade desenvolvida num projeto.
tudo que precisa ser de conhecimento de todos fica naquele drive. E aí fica fácil, porque daí qualquer pessoa de qualquer lugar consegue acessar, tendo autorização, né, tendo o e-mail necessário e tudo mais. É uma forma de documentar e de socializar esses processos que transforma, ganha tempo, né, e eficácia na realização das atribuições. Também é importante a gente pensar sempre nas melhorias, né, dos processos e saber qual que é o melhor momento para tomar tais atitudes, né, qual que é o melhor momento para trazer pequenas transformações ou para mudar tudo, começar de novo, né? E aí pensando nas inovações. Então, sair do que já existe, mudar muitas vezes completamente, mas sempre tendo um ponto de partida, né? E fazendo as adaptações necessárias. Existem momentos na escola que a gente precisa inovar. A gente precisa, olha, não tá dando certo. Do ano passado a gente já discutiu evasão escolar, a gente já falou que ia fazer isso, não deu certo. O ano retrasado foi a mesma coisa. Nosso índice de evasão está muito grande. Vamos inovar. O que a gente vai fazer de diferente, certo? E aí, mais uma vez, aquele diálogo, né, que trabalha em equipe, colaborativo, de respeito, que vai trazer um planejamento, né, desse processo de forma a atender a maioria dos interesses e, de fato, na prática, funcionar, certo? Então, porque trazendo a visão de todo mundo fica mais fácil. Então, olha, o pedagogo tem uma perspectiva, o professor já tem outra porque ele está lá pensando na sala de aula, o diretor já tem outra porque é ele que está em contato direto com a rede de apoio, e todo mundo junto vai somando essas várias perspectivas e pensando na melhor forma de superar aquele desafio que, no caso aqui do meu exemplo, é a evasão escolar. Ok? Então, processos, né, como eu havia dito, podem ser os operacionais e podem ser os de aprendizagem. Falando nos operacionais, eles estão diretamente ligados à estrutura, organização e logística da instituição, com objetivos de dar apoio às metas de aprendizagem. Então, a gente está falando de serviços administrativos, de secretaria, financeiro, de manutenção do prédio, de compra de equipamentos, instalação de equipamentos. Tudo isso faz parte da gestão da escola. O gestor, no caso o diretor, ele vai participar também desses processos operacionais, mas ele também vai participar dos processos de aprendizagem que a gente vai ver na sequência, certo? Então, ele precisa conhecer, nós precisamos, né, conhecer tudo o que acontece dentro da escola para poder mediar da melhor forma possível a execução desses processos. Nós temos agora uma situação problema que fala sobre a responsabilidade no atingimento de metas. Então, acompanhe o caso do diretor Rafael, que é o diretor de uma escola municipal de Maracatu, e ele criou um ambiente cooperativo de trabalho no qual todos compartilham responsabilidades para o atingimento das metas. O programa de capacitação que ele criou é direcionado para ajudar professores e funcionários a impactar positivamente as metas da escola. Atualmente, aplica-se uma pesquisa a professores e funcionários sobre o que está dando certo, o que não está e o que precisa ser feito de modo diferente para melhorar o desempenho das metas da escola. Aqui entra um pouco da questão da avaliação institucional, certo? Então, é preciso a gente ter esse momento de parar, avaliar, quantificar muitas vezes esses dados, qualificar esses dados também, para que a gente possa entender, olha, é assim que está acontecendo, a gente precisa mudar, está dando certo, está sendo satisfatório, não está, para quem não está sendo, né, qual o ponto específico da mudança. Então, ter esse momento é importante para a instituição escolar também. Então, imagina só, você é o coordenador dessa escola, você está lá junto com o Rafael, certo? O Rafael é o diretor, você é o coordenador. Então, você precisa pensar em formas de reconhecimento dos professores e funcionários que contribuem para a realização dos processos dentro da escola, para o sucesso da escola. Então, como reconhecer professores e funcionários que estão trabalhando em prol do sucesso da escola? Vamos acompanhar no quadro. Então, é a ideia de ter um time de sucesso. Então, criar relações mútuas de respeito, apoio e confiança e apostar no trabalho cooperativo. Então, um time de sucesso, ele depende dessa organização. Trabalho pautado no respeito, apoio e confiança e
preferencialmente um trabalho cooperativo. Empoderar e envolver o pessoal no melhoramento. E quando a gente fala em empoderar, nós estamos falando em dar os recursos, né? Delegar as funções e dar o suporte para que a pessoa consiga realizar determinada tarefa. Então não adianta nada, né? Olha, eu vou deixar para você a gestão desse projeto de leitura. Tá. Ok, o que eu faço com isso, né? Eu vou chamar os professores para participar, eu tenho, né, essa autonomia, eu posso ir atrás de recursos, de parcerias com outras empresas, eu tenho os recursos aqui dentro da escola, eu tenho os livros, eu tenho jornais, eu tenho, enfim, certo? Então não adianta só delegar, você precisa, o gestor precisa dar o respaldo, dar o suporte, o apoio, certo? Para que a pessoa se empodere e possa realizar determinada atribuição. Ok? E também incentivar a todos para a autorrealização, e para isso é preciso ter avaliação de desempenho, os feedbacks, a autoavaliação, e assim a pessoa vê se ela está, né, desenvolvendo um trabalho de modo a atender os seus próprios projetos pessoais, né, os seus planos de carreira. Ouvir e criar um ambiente saudável, alegre e propício ao processo de ensino e de aprendizagem. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu tenho 2 filhos, né? Então, quando eu fui escolher a escola dos meus filhos, eu gostava muito de ver com pessoas que trabalhavam nessas escolas. Então, saber como que era o ambiente de trabalho, se os professores eram valorizados, né? Se havia diálogo, como que era a gestão. Porque eu acho que o professor que não trabalha num ambiente saudável, num ambiente de respeito, num ambiente alegre, propício à aprendizagem, isso vai impactar no seu trabalho, isso vai impactar na aprendizagem dos alunos, certo? Então, muitas vezes as pessoas vão conhecer a escola, olham a estrutura da escola, muitas vezes conhecem outras famílias, mas eu gostava de conhecer pessoas que trabalhavam naquelas escolas, porque daí você fica sabendo como que a escola está organizada, né? Como que a gestão de pessoas está acontecendo, e isso vai impactar no trabalho que vai ser ali realizado, certo? Então, por isso que é importante, né, nesse time de sucesso, o gestor ouvir os seus companheiros de trabalho e criar esse ambiente saudável. A gente tem um momento agora de interação, certo? E nessa interação eu convido você a refletir sobre essa questão. Então imagine que você tem a incumbência de promover uma gestão inovadora. Quais serão suas ações, ok? Então, olha só, a gente está falando aqui de inovação. Inovação em que área? Em tudo. Tudo que remete à gestão dentro da escola ou à gestão educacional, certo? Então, imagina, você se imagina como diretor de uma escola, se imagina como gestor, o secretário de educação, ou como um professor em sala de aula. O que você acha que você poderia inovar em termos de gestão? Participe do chat da nossa aula e, na sequência, eu volto para comentar.
Bom, pessoal, então pelo que o pessoal colocou aqui no chat, a maioria pensou na gestão como diretor, certo? Então traz muita questão da tecnologia, né? Inovação, a gente geralmente já remete à tecnologia. Mas é interessante pensar que nem sempre a tecnologia é uma inovação. É uma inovação em termos educacionais, tá? Por quê? Porque a tecnologia em si só, ela não resolve muita coisa. Ela tem que estar inserida dentro de uma metodologia, é preciso ter todos os recursos necessários, é preciso ter um planejamento, um objetivo pedagógico. Você pode levar a tecnologia para a sala de aula e continuar tendo uma aula tradicional, certo? Não inovar na metodologia, ok? Então, a tecnologia tem sim muito a contribuir, mas para isso a gente precisa transformar as nossas práticas, né? A gente precisa muitas vezes transformar o espaço da sala de aula, o espaço da instituição escolar. Okay? A gente tem aqui uma participação que fala, né, se eu fosse o secretário de Educação, em estabelecer canais de comunicação com as famílias. Então, olha só, né, fazer uma ligação direta ali com a base, né, que são as famílias. Muitas vezes o secretário de Educação ele tem contato com os diretores, as instituições e tudo mais. Seria muito interessante ouvir as famílias realmente, né? Criar fóruns de discussão por regiões da cidade ou do estado e que existissem representantes que pudessem levar as demandas para a Secretaria de Educação. Muito interessante, tá? E a gente teve aqui algumas questões, algumas respostas que falaram sobre a sala de aula. E esse é um tema que a gente vai na sequência, né, trabalhar aqui na nossa aula. Então, às vezes para a gente, enquanto professor, a gestão da sala de aula, inovar na gestão de sala de aula é o que está mais acessível. Então, de fato, é onde a gente tem mais autonomia, certo? Então, trazer diferentes recursos, organizar a sala de aula de um jeito diferente, inovar até mesmo na relação com os nossos alunos, uma relação mais afetuosa. Tem muita gente que trabalha, que tem uma certa resistência, né? Não estou falando que a gente tem que ser amigo dos alunos, não é isso. Mas o afeto, o respeito, ele participa também dos processos de aprendizagem, certo? Então, o aluno que tem, que consegue ver no professor uma pessoa que está ali para atendê-lo, né? Que o respeita, ele vai conseguir se conectar mais com aquele professor e com as práticas que acontecem ali na sala de aula. Isso tem estudos que mostram, certo? Então, a afetividade está relacionada também à aprendizagem. A gente vai falar disso na sequência da nossa aula. Gestão do processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala de gestão de processos, nós temos os processos operacionais, mas temos também e principalmente os processos de aprendizagem, que enquanto professores, muitas vezes a nossa atuação vai ser muito mais voltada a esses processos de aprendizagem. Não que a gente não participe dos demais, mas o nosso foco maior será esse, ok? Então, por isso é importante a gente entender, né, o que são processos de aprendizagem. Vamos ao quadro. Então, estão diretamente ligados aos alunos e às partes interessadas. Então, aprendizagem de quem? Dos alunos. Por isso, a gente precisa pensar o que é aprendizagem, o que é ensino, certo? Então, quando a gente fala em aprendizagem, nós estamos falando de uma mudança na estrutura cognitiva de um sujeito que gera uma mudança de comportamento, de forma de pensar, de agir, certo? A partir do quê? A partir de experiências, a partir do contato com conhecimentos. Esse contato, né, pode gerar mudanças motoras, mudanças neurológicas, mudanças cognitivas, mudanças emocionais, certo? Então, isso é a aprendizagem, algo muito complexo, certo? E nós temos também o ensino. O que é o ensino? O ensino, tem gente que fala que é a transmissão de um conhecimento, não sei se transmissão é o melhor termo, né? A intervenção diante da relação de um sujeito com um objeto de aprendizagem, certo? O ensino é aquilo que o professor faz, né? O professor ensina. Será que o professor só ensina? Será que é só o professor que ensina, né? Mas
O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado em não achar que uma coisa está totalmente atrelada à outra. Nem sempre um processo de ensino é um processo de aprendizagem, tá? Às vezes o professor ensina, mas o aluno não aprende, certo? Às vezes o aluno aprende, mas não é a partir do ensino de uma pessoa, é a partir de uma experiência que ele tem, da mediação que ele tem com determinados objetos, ok? Então, esses dois processos, eles não são diretamente, né? Um não acontece só dependente do outro, ok? Eles podem acontecer de maneira separada, mas a gente precisa pensar aqui, né, que a nossa função enquanto docente é o ensino e que a gente tem que buscar da melhor forma possível garantir a aprendizagem dos nossos alunos, ok? Então, os processos de aprendizagem, eles incluem processos relacionados a programas educacionais. Então, aqui a gente está pensando, né, na forma como as instituições são organizadas, nos projetos que são ofertados, nos componentes curriculares, daí a gente vai falar também de currículo mais para frente, né? Então, quais são os conhecimentos historicamente construídos que foram selecionados, que são enfoque desses processos de aprendizagem. Também, eles estão relacionados às formas de avaliar. A avaliação, ela faz parte do processo de aprendizagem, e não só para a gente quantificar se o aluno aprendeu ou não, quanto ele aprendeu ou deixou de aprender, mas também para que no momento da avaliação também seja uma oportunidade de aprender. Dentro da perspectiva da avaliação formativa, né, os momentos de avaliação também são momentos de aprendizagem, ok? Continuando, os estilos de aprendizagem, então existem diferentes formas de aprender e a gente precisa considerar que os nossos alunos, dentro de uma mesma sala de aula, vão ter estilos diferentes de aprendizagem. Os currículos, então, como que o currículo foi organizado, quais foram os conhecimentos que foram elencados, quais perspectivas, qual caráter ideológico esse currículo tem. Então, a gente tem um currículo mais voltado para a questão da diversidade, ou a gente tem um currículo mais voltado para a questão das tecnologias, a gente tem um currículo mais voltado para a questão do mercado de trabalho. Tudo isso vai impactar na aprendizagem. Voltando, temos também a questão das formas de ensinar, que são as metodologias. Existem várias formas de ensinar, várias metodologias que talvez o professor precise ir se adequando, utilizando várias delas em diferentes perfis, né, de sala de aula, em diferentes estilos de aprendizagem. E, por fim, os planejamentos. Então, eu entendo assim, que o planejamento é a base de todos os processos que acontecem na instituição escolar, inclusive no processo de aprendizagem. Então, para a gente ter a aprendizagem, primeiro a gente precisa ter o planejamento, certo? E o planejamento vai estar de acordo com os programas educacionais, de acordo com o currículo, vai estar de acordo com as formas de avaliar, com os estilos de aprendizagem, mas tudo isso vai estar ali no planejamento. O planejamento é o norte, ele não é simplesmente um momento burocrático. O planejamento, ele faz parte da gestão, não existe gestão sem planejamento, certo? Então, a gente precisa ter um cuidado especial com o planejamento. E quais são os requisitos chaves para a gestão da aprendizagem? Então, um planejamento eficaz das atividades educacionais. E quando a gente fala que ele é eficaz, ele tem que ser possível, ele tem que estar de acordo com o tempo, com os recursos, ele não pode ser somente um critério burocrático, ele tem que estar o tempo todo junto aos professores, a toda a equipe, né, que está participando da gestão da aprendizagem. A execução eficaz das atividades planejadas. Então, tá no planejamento, a gente precisa seguir, certo? Quer dizer que o planejamento, ele engessa? Não, o planejamento pode ser flexível, mas é um norte. Lógico que a gente pode precisar de pequenas mudanças, mas a gente precisa buscar a melhor forma de executar essas atividades planejadas. Foco na aprendizagem do aluno. Então, sempre, né? Tudo o que acontece na instituição escolar, o foco deve ser esse aqui, a aprendizagem do aluno. Não ia ser diferente justamente na gestão da aprendizagem, né? Inclusão das medidas no planejamento, então ter formas de avaliar se esse planejamento está dando certo, se precisa de ajustes, o que a gente avançou, né? Até mesmo muitas vezes quantificar, mas principalmente trabalhar na perspectiva
qualitativa. Inclusão das vozes validadas dos alunos, das partes interessadas, dos parceiros nas ações de planejamento. Então, o planejamento ele tem que partir dos interesses dos alunos, certo? Por isso que é importante investigar os conhecimentos prévios dos alunos, conhecer o perfil dos alunos, a realidade que eles estão inseridos, para que a gente possa planejar ações de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem, a partir desses conhecimentos prévios, para que os novos conhecimentos possam se vincular a esses conhecimentos prévios e assim ganhar sentido, né? Ser utilizado com sentido na vida desses alunos, ok? Então, partir, né, dos interesses dos próprios alunos é extremamente importante. Continuando, ênfase na simplificação e na agilização dos processos de forma regular e sistemática. Então, quando a gente planeja, a gente tem que saber onde a gente vai começar, onde a gente vai terminar. Certo? Pode ser que a gente tenha um desvio no meio do caminho? Pode ser, mas o nosso planejamento ele tem que ser direto. Eu vou fazer isso dessa forma para chegar nisso. Eu não posso deixar margem, né, para falar, depois eu vejo como que eu faço, será que eu vou ter o recurso? Se eu não tiver. Não, já tem que estar tudo ali organizado, ok? Lógico, de maneira flexível, de acordo com as circunstâncias, certo? Mas se a gente já começar assim, olha, eu quero que o meu aluno eu quero desenvolver um trabalho de leitura, mas eu não sei se eu tenho os livros, mas eu não sei se eu tenho o espaço, mas eu não sei, aí não vai dar certo, né? Novas aprendizagens decorrentes do melhoramento contínuo e da inovação. Então, buscar sempre avançar, certo? Então, olha, planejei, deu certo, tal. Então vamos inovar, vamos buscar, vamos continuar, para que essas novas aprendizagens aconteçam. Melhoramento do próprio processo de planejamento, às vezes a forma como está sendo feito, né, o planejamento não está garantindo a melhor gestão da aprendizagem, é preciso, então, melhorar, né, ter um momento propício, ter o conhecimento, estabelecer as parcerias, fazer um trabalho cooperativo, iniciar com os conhecimentos prévios dos alunos, certo? Tudo isso vai garantir que a gestão, que o planejamento, que é um planejamento para o ensino, garanta a aprendizagem do nosso aluno, certo? Por isso que a gestão da aprendizagem, a gente parte, né, de um planejamento, a gente considera as ações de ensino, mas da forma que a gente consiga de fato oferecer, né, oportunizar, na verdade, a aprendizagem para os nossos alunos. Gestão da sala de aula. Bom, quando a gente pensa em gestão da sala de aula, na verdade, quando a gente pensa em sala de aula, né, qual que é a imagem que vem à cabeça? A minha imagem de sala de aula é aquela sala onde os alunos estão todos enfileiradinhos, né, sentados na carteira, com um quadro à sua frente, a mesa do professor à sua frente, geralmente um armário para guardar o material, um quadro de avisos. Essa é a minha visão de sala de aula, certo? Essa é a sala de aula que os meus pais estudaram há 50 anos atrás, certo? Que os pais dos meus avós, né, que os meus avós estudaram há 60 anos atrás, certo? A sala de aula no Brasil, principalmente nas instituições públicas brasileiras, elas mudaram muito pouco. Eu tinha uma professora na época da faculdade, professora de estágio, que ela falava assim, até a missa já mudou mais do que a escola, né? Até a missa já mudou mais do que o que acontece numa sala de aula. Okay? E é verdade. Se a gente pega uma fotografia de uma sala de aula da década de 50 e coloca uma sala de aula hoje, pouca coisa vai mudar. Às vezes, a de hoje tem lá um data show ou uma televisão, mas a disposição das carteiras, aquela posição do professor, a relação que se estabelece entre professor e aluno, ela é muito parecida ainda. E será que isso está gerando os resultados esperados em termos de aprendizagem para os nossos alunos? Ou será que a gente precisa inovar nesse sentido? Então, quando a gente pensa na sala de aula, a sala de aula também é um sistema e dentro desse sistema a liderança pertence ao professor, certo? E o professor,
ele tem que organizar, né, esse espaço, ele tem que ter a gestão tendo como foco o alto desempenho do aluno, que é a razão de ser da escola, certo? Então, mais uma vez, eu volto a enfatizar. O desempenho do aluno, a aprendizagem do aluno é o nosso foco. Isso também vai ser pensado na gestão da sala de aula, ok? Então, quais são as qualidades requeridas do professor para desenvolver uma boa gestão de sala de aula? Então, primeiramente, capacidade de desenvolver relações de confiança e produtivas. Que o professor supere aquela posição autoritária, que ele tenha a autoridade, certo? Que ele possa ter autonomia de decidir algumas coisas dentro da sua sala de aula, mas não uma posição autoritária. Eu sou o professor, vocês são os alunos, eu mando, vocês obedecem. Isso já não funciona mais. Isso não significa que a gente tem que deixar os alunos fazerem o que quiserem, tá? Mas a gente precisa estabelecer uma relação de confiança, de respeito, de reciprocidade com os nossos alunos, que eles se sintam considerados, participativos, que eles sintam que todo o trabalho que está sendo desenvolvido ali é para eles, certo? E assim eles vão dar mais valor. Outra questão, voltando ao quadro, é o profissionalismo. Então é importante que o professor saiba, né, a linha, o limite da sua relação com os alunos. Por exemplo, existem professores que, justamente porque têm uma relação mais próxima com os alunos, eles acabam deixando um pouco de lado o profissionalismo. Então, na sala de aula, os alunos falam, né, gente? A gente sabe que os alunos falam, o professor não dá aula, ele fica contando da vida dele, o professor não dá aula, ele trouxe violão, ficou cantando música e tudo mais. Não pode levar o violão? Pode, mas para você fazer uma atividade pedagógica, né? Para você cumprir com o seu papel, com a sua função social ali de professor, certo? Então, manter o profissionalismo é extremamente importante. Voltando ao quadro, preciso ter paciência, uma personalidade amável, dedicação ao ensino. Ou seja, quer dizer que o professor tem que ser um monge, né, que não vai se irritar nunca. Não é isso, mas também não dá para ficar naquele embate o tempo todo, certo? O professor, ele é o adulto da relação, ele precisa ter as ferramentas necessárias, até mesmo de habilidades socioemocionais, para lidar com aquelas situações de sala de aula, certo? Essa questão da personalidade amável, eu acho que eu colocaria mais assim como sendo uma pessoa respeitosa, porque a partir do momento que você é respeitoso, é mais fácil de você exigir o respeito, certo? Então, e quando o aluno não age com respeito com você, ele na hora ele percebe que ele está errado, porque ainda assim você está sendo respeitoso com ele. Lógico, tendo autoridade, seguindo as regras, né? Tem todo um regimento escolar a ser seguido, mas sem partir para a ofensa, sem partir para a humilhação, que isso acaba acontecendo também, tá? Dedicação ao ensino, então que você seja aquela pessoa que está atrás de novos conhecimentos, de novas metodologias, que busca, né, conhecer cada vez mais, que tem domínio do que você está apresentando aos seus alunos, que tem habilidades pedagógicas, e aqui entra a questão da didática, da linguagem que é utilizada, da forma como organiza o quadro, da forma como organiza os materiais que são disponibilizados para os alunos em sala de aula, capacidade de construir ideias e conteúdos claros. Então, se o professor não se prepara para a aula, se ele não planeja a sua aula, se ele não pensa nos seus recursos, se ele não estuda, muitas vezes é preciso estudar o que ele vai trabalhar. Ele vai chegar ali, ele não vai conseguir organizar as ideias de maneira que o aluno possa compreender, certo? Então, precisa todo um preparo do professor para estar ali no espaço da sala de aula. Conhecimento, voltando ao quadro, conhecimento do assunto, né? Lógico, e aquilo que eu disse, muitas vezes a gente precisa estudar mais sobre determinados assuntos e capacidade de envolver os alunos na aprendizagem. E aqui entram várias metodologias, né? Hoje a gente tem aí storytelling, nós temos a aprendizagem entre pares, nós temos as ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas, certo? Tudo isso contribui para envolver o aluno na aprendizagem. Práticas de gerenciamento de sala de aula. Então, coisas cotidianas mesmo, vamos organizar a ida ao banheiro, vamos organizar a utilização do material, vamos organizar
a limpeza e a disposição das carteiras, né? E conhecimento de aprendizagens. Quando a gente fala de conhecimento de aprendizagens, a gente tem que lembrar que existem várias formas de aprender e o professor precisa estar ciente disso, que os alunos possuem estilos diferentes de aprendizagem, certo? E dessa forma, então, o professor ele vai estar conseguindo ser um bom gestor da sala de aula. Aspectos que favorecem a gestão da sala de aula. Então, nós vamos elencar aqui alguns aspectos que são mais importantes, vamos dizer assim, que são os de destaque, para que a gente tenha um ambiente de sala de aula favorável à aprendizagem e ao estabelecimento de relações interpessoais pautadas no respeito. Ok? Então, primeira questão que eu coloco aqui para vocês, primeiro aspecto, né, é a relação de respeito, apoio e confiança entre o educador e o aluno. Então, incluir os alunos no planejamento e monitoramento de sua aprendizagem. Então, essa relação entre educador e aluno, ela tem que se basear no apoio, no respeito, na confiança, na reciprocidade. Não cabe mais aquela postura do professor autoritário e o aluno que tem que obedecer às ordens, tá? Paulo Freire já dizia isso, né? A gente precisa ter uma relação mais horizontal com o nosso aluno. O aluno ele tem que ser considerado, ele é um sujeito do conhecimento, ele é um sujeito social, ele tem uma bagagem cultural, ele tem conhecimentos prévios que precisam ser levados em consideração, certo? Então, quando você estabelece essa relação, às vezes é complicado. Às vezes os alunos, eles estão tão acostumados com essa relação mais autoritária, que quando você chega, né, com essa questão mais do respeito, de uma reciprocidade, a princípio eles acham que pode qualquer coisa, mas depois eles vão adquirindo, vai virando o costume para eles serem respeitados e por isso eles vão também respeitar. Outro ponto importante é a relação de cooperação entre os alunos. Então, as pessoas aprendem melhor quando estão com seus pares. Então, essa relação cooperativa, né, trabalhando em grupos, organizando a sala de aula para que o aluno possa aprender com seus pares. Então, a gente pode montar grupos, a gente pode trabalhar em círculo, formar um círculo só. Então, não vai ter aquela questão assim, do professor lá na frente, os alunos. Ou se o professor precisa, né, tá ali no centro, no foco da atenção, pode ser um U e o professor vai estar ali à frente, certo? Então, fugir um pouco daquela dinâmica, né, das carteiras enfileiradinhas. Lógico que tudo isso precisa de adaptação. Certo? Então, por exemplo, eu tenho um segundo ano do ensino médio que a sala deles, só a sala deles na escola, esse ano recebeu as carteiras que formam um círculo, certo? Então, as carteiras se juntam e formam um círculo. A princípio está sendo difícil, porque eles estão tão acostumados àquela coisa sentadinha um atrás do outro, que quando eles sentam juntos, eles, né, conversam, às vezes eu estou falando, eles estão virados de costas e tudo mais. Mas isso é uma questão de adaptação minha e deles, porque eu tenho que lembrar que eu não posso ficar lá na frente falando, que eu tenho que circular entre isso favorece aquele protagonismo do aluno. Não é o professor lá expondo o conhecimento, é o aluno trabalhando, desenvolvendo uma atividade, construindo o conhecimento. Então, tudo uma questão de adaptação. Também podemos pensar na relação colaborativa entre educadores. Lembrando que a escola é um território educativo, onde cada um dos educadores e funcionários estão dia a dia estimulando o aprender e proporcionando melhores formas de ensinar em todos os espaços disponíveis. Então, se a escola é um território educativo, tudo que está dentro da escola é para a aprendizagem, certo? Então, não tem essa de, a minha sala de aula, a minha disciplina. Não, nós somos uma equipe, nós trabalhamos juntos, todos os alunos são responsabilidade de todos os profissionais da educação que estão atuando dentro da escola. Também um ambiente propício à aprendizagem, é aquele em que toda a escola e a sala de aula inspira o aprender. Então, sabe quando você entra na escola e já tem aquele mural falando sobre o Dia Internacional das Mulheres, e aí depois a gente vai para a sala de aula, e a sala de aula tem lá um mapa que pode ser utilizado, né, por várias disciplinas, tem um espaço onde os alunos podem colocar suas produções de texto, tem lá o espaço onde os cartazes dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos são expostos,
pensando lá na época da alfabetização, a gente tem lá o alfabeto, a gente tem o calendário. Então, tudo ali inspira a aprendizagem, tudo é pensado para a aprendizagem, em cada detalhe. Também pensando agora sobre a disponibilização de canais de escuta. Então, é importante que tenham esses canais onde professores possam ouvir as vozes dos alunos e das partes interessadas quanto ao trabalho executado em sala de aula. Seja na reunião de pais, certo? Seja através de um grupo de aplicativo de mensagem, seja através de uma caixinha lá, que o aluno pode ir lá escrever, olha, estou tendo certa dificuldade, hoje aconteceu tal situação, não achei muito legal o que o professor fez. Não, e assim, sempre aquela questão de ouvir as críticas, de saber ponderar e também de ensinar os nossos alunos a serem críticos, mas respeitosos, sem ofensas, né? Então, tudo isso é um trabalho que precisa ser construído com os nossos alunos. Também, ainda pensando, né, nessa gestão da sala de aula, promover a aprendizagem ativa, colocando o aluno no centro do processo. Quando a gente fala de aprendizagem ativa, essas metodologias, elas vêm atender a uma série de competências que estão sendo enfatizadas, são competências necessárias, né, para o mercado de trabalho, para a vida em sociedade. Então, a criticidade, a proatividade, o trabalho em equipe, a questão da curiosidade, da imaginação. Então, tudo isso pode ser aprimorado com as metodologias ativas, né? Existem várias formas aí de se trabalharem, sempre colocando o aluno como foco, centro, né, do processo de ensino e aprendizagem. Também considerar os estilos de aprendizagem, que indica a forma como o aluno aprende alguma coisa. E lá no material didático de vocês, na página 145 do livro dessa disciplina, tem lá elencados os estilos de aprendizagem. Então, o visual verbal, visual não verbal, auditivo visual, tátil, lógico-matemático, social, solitário. Então, é interessante que você vá lá na página 145 e que você identifique cada um desses estilos de aprendizagem, porque são eles que você pode encontrar na sua sala de aula. E a gente precisa diversificar as nossas metodologias, as nossas avaliações, para atender esses diferentes estilos de aprendizagem. E, por fim, uma educação centrada na aprendizagem. Atender às reais necessidades dos alunos para que eles possam desenvolver todo o seu potencial e terem uma maior responsabilidade pela sua aprendizagem. Então, não adianta nada a gente só cumprir com o currículo, tem que trabalhar isso, se isso não faz sentido para o nosso aluno, se isso não vai ser um conhecimento utilizado por ele na sua vida prática. Por isso que o foco tem que ser a aprendizagem do nosso aluno. E assim a gente vai conseguir, então, gerir a nossa sala de aula atendendo a razão de ser da escola, né? Que é justamente a aprendizagem do nosso aluno. Vamos agora para uma situação problema, falando sobre gestão eficaz e eficiente. Então, em uma escola, os professores trabalham ainda de uma forma muito tradicional, e aí tem lá um professor que é o Gabriel, ele é um educador diferente, ele gosta de fazer umas mudanças, né, na organização da sala de aula, e por isso ele foi convidado pela Secretaria Municipal de Educação para fazer oficina com os professores novatos sobre a gestão de sala de aula. Então, se imagine no lugar do Gabriel, quais as boas ideias que daria aos professores para garantir uma gestão eficaz e eficiente em suas classes. Então, lembrando, né? Todos os alunos devem aprender. Essa é a máxima, né? A informação principal. Dessa forma, o espaço físico da sala de aula tem que ser pensado para isso. Um espaço onde todos possam participar, todos possam aprender com os pares, visualizar os materiais disponibilizados. É importante também dar uma atenção para as expectativas dos alunos, trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos, rever as dúvidas dos alunos, dar espaços para que esses alunos apresentem as suas dúvidas. Às vezes falar é muito difícil, ele pode escrever, ele pode mandar, né, um recadinho para o professor falando da sua dúvida. Valorizar o que os alunos reconhecem como problemas. Então,
se sensibilizar mesmo, né, com os alunos. Às vezes os alunos estão lá tendo uma dificuldade e a gente fala, ai, que frescura, né? Para com isso. Mas aquilo impacta na aprendizagem dele. É preciso a gente dar voz a esses alunos e considerá-los nas suas dificuldades, nos seus problemas. Voltando ao quadro, parceria com os alunos, então estabelecer essas parcerias, fazer os acordos combinados, fazer um planejamento juntos, certo? Chamar o aluno para participar e sempre oferecer o feedback das atividades, que nesse feedback os alunos possam fazer a sua autoavaliação, que esses alunos possam perceber a sua evolução, o seu progresso na aprendizagem. Nós temos agora um momento de interação usando o Mentimeter, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vocês vão acessar essa página mente.com usando o código 71554292, 71554292, e lá vocês vão encontrar essa pergunta, tá? Então, vocês vão responder para mim, ó. Hoje falamos sobre gestão de pessoas, de processos e da sala de aula. Para você, quais são os pontos principais do trabalho do gestor nestes aspectos? Então, você vai escrever aqui, a sua mensagem vai ficar salva para mim, tá? E eu vou, a partir das respostas de vocês, poder avaliar, né, como está sendo aqui o nosso trabalho, a nossa aprendizagem. Então, a gente já tem algumas respostas. Ó, o gestor deve ser o mediador dos processos, realizando um papel de liderança, pautado no respeito no trabalho cooperativo, buscar inovações, ouvir os interesses de todos que participam das atividades, saber ouvir e ponderar as ideias para organizar a melhor forma de executá-las, ok? Então, coloque lá a sua contribuição, tá, no Mentimeter, e eu tô deixando tudo isso salvo, tudo isso é matéria para mim, tudo isso é material para mim, na verdade, né, da nossa disciplina, ok? Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação e te convido para estar comigo na próxima semana para a nossa última aula da disciplina Gestão Educacional. Uma ótima semana e até mais!